E aí, pessoal? Preparem-se porque essa semana tem muita coisa acontecendo na Fórmula 1, principalmente aqui no Brasil. A gente vai falar sobre uma decisão polêmica da McLaren que pode mudar completamente o rumo do campeonato. E olha, não é todo dia que você vê uma equipe tomando esse tipo de posição, com dois pilotos brigando pelo título. Tem também uma treta envolvendo Lance Stroll, declarações explosivas e muita repercussão. E claro, o GP do Brasil tá chegando com tudo. Os pilotos já estão por aqui e as equipes já fizeram escolhas bem interessantes nas configurações dos carros. Antes de começar, deixa aquele like aí para mostrar que você tá ansioso pro GP em casa tanto quanto a gente. E se inscreve no canal porque você não vai querer perder nada dessa semana especial de corrida aqui no Brasil. Sério, vai ter muita informação quente. A pergunta que não quer calar. Será que a McLaren está fazendo a escolha certa deixando seus dois pilotos brigarem livremente? Será que isso pode entregar o título de bandeja para o Verstappen? E o que realmente aconteceu com o Lance Stroll? Fica comigo até o final porque a gente vai destrinchar tudo isso e você vai querer comentar sua opinião. Bora lá! Antes de mais nada, apenas inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum detalhe dessa semana especial, que eu sei que você não quer perder. E também deixe seu gostei, já que isso mostra seu apoio ao nosso trabalho. Na primeira notícia desse vídeo, vamos falar sobre a McLaren. Afinal, nessa reta final da temporada 2025, a equipe está no centro da disputa pelo título. E de acordo com eles tomaram uma decisão bem clara. A equipe prefere perder o campeonato de pilotos para Verstappen do que ter que favorecer um de seus pilotos com ordens de equipe. Lembrando que Lando Norris e Oscar Piastri estão separados por apenas um ponto, enquanto Max Verstappen segue como uma ameaça, esperando qualquer deslize ali para assumir a ponta. Até me conte aí nos comentários, você acha que essa é a decisão correta da McLaren ou não? Pensando no campeonato de pilotos, que é algo importante para a equipe, eles deveriam beneficiar um dos pilotos daqui para frente se for preciso. Bom, o cenário atual é um resultado da evolução aí da McLaren nos últimos anos, já que depois de lutar para escapar das últimas posições no início de 2023, a equipe agora domina o campeonato de construtores e chega às últimas corridas com dois candidatos ao título. Desde o início, André Stella e Zac Brown deixaram claro que a filosofia é simples. A McLaren é uma equipe de corredores, e eles querem ver seus pilotos disputando com igualdade, respeitando regras básicas de convivência, mas sem ordens internas que favoreçam um dos lados. Stella explica que existem apenas regras práticas, como organização de pitstops e a proibição de contato, de toque entre os pilotos. No mais, a prioridade é garantir chances iguais para Norris e Piastri, com essa postura da equipe já gerando discussões públicas, especialmente depois de algumas decisões recentes da equipe que acabaram levantando suspeitas aí dessa interferência. Mas a McLaren afirma que ignora comentários externos e trabalha de forma transparente com os dois pilotos, garantindo que ambos saibam que têm as mesmas oportunidades na briga pelo título. Essa situação, inevitavelmente, lembra o ano lá de 2007, quando a McLaren perdeu o campeonato para Kimi Raikkonen após uma temporada marcada pela tensão entre Hamilton e Alonso. E a equipe admite que aprendeu com aquela experiência e que a prioridade agora é manter a disputa limpa, mesmo que isso abra espaço para Verstappen se aproximar. Então existe sim o risco dos dois pilotos tirarem pontos um do outro nas últimas corridas e permitirem que o holandês entre de vez ali na briga, mas a equipe está preparada e ciente dessa situação. Zac Brown deixa claro que, mesmo que Verstappen seja campeão, prefere reconhecer a derrota e manter a filosofia esportiva da equipe, em vez de escolher um favorito internamente. Para ele, se houvesse favoritismo, seria como dizer para um dos pilotos que ele perdeu a chance de ser campeão por decisão da equipe, algo totalmente contra os valores da McLaren. Já Stella reforça esse pensamento ao dizer que, para ele, os dois pilotos são como filhos. Ele não tem um favorito e considera superficial qualquer tentativa de apontar um. Então, com 4 corridas pela frente, a McLaren entra em um dos momentos mais delicados de sua história recente, já que Norris e Piastri e Verstappen estão separados por detalhes. E qualquer erro ou qualquer decisão pode acabar custando o título. A equipe segue firme, como disse, nada de ordens de equipe, então provavelmente veremos essa disputa entre os dois na pista. E eu quero saber de você, entre Norris e Piastri, qual dos dois você acha que tem mais chance de ser campeão nessa temporada? Converse com a gente aqui nos comentários. Na segunda notícia desse vídeo resumo, vamos falar sobre uma declaração que foi dada hoje aqui em Interlagos, onde Lance Stroll, piloto da Aston Martin, acabou levantando uma polêmica aí na Fórmula 1.
Afinal, o piloto da Aston Martin classificou como mentira as afirmações de que ele teria ficado muito perto de abandonar a categoria em 2024. Lembrando que esse assunto foi levantado primeiro com Reginaldo Leme, que afirmou que por várias vezes Lance Stroll pediu para sair da Aston Martin, já que ele não queria mais ser piloto da Fórmula 1 e que ele foi proibido por seu pai, que é o dono da equipe. E depois o assunto voltou à tona com Felipe Drugovich, o piloto reserva da Aston Martin, que comentou em um podcast que Stroll quase não continuou na Fórmula 1 no final do ano passado, confirmando as informações de Reginaldo Leme, com Drugovich explicando que havia conversas avançadas sobre sua possível entrada na equipe em 2024 e que a situação envolvendo Stroll parecia estar se encaminhando para abrir essa vaga. Segundo Drugovich, tudo ficou muito mais próximo do que o público imaginava, e havia a sensação de que Stroll realmente deixaria o grid na época dentro da Aston Martin. Mas, como sabemos, nada se concretizou, o canadense seguiu na equipe, e agora, quando foi questionado no GP de São Paulo, Stroll afirmou em poucas palavras que isso tudo é fake news. Lembrando que o piloto tem contrato com a Aston Martin até o fim de 2026, ao lado de Fernando Alonso, e que, como sabemos, quem decide quando vai sair ou não é ele, e o pai dele no caso. Com Stroll por várias vezes mostrando aí uma insatisfação com relação ao que acontece na Aston Martin, com ele bravo em algumas situações, quebrando coisas, tratando mal os jornalistas, respondendo com poucas palavras, assim como agora, respondeu apenas que são fake news, mostrando que ele já está de saco cheio da Fórmula 1. Então vamos ficar de olho aí nos próximos capítulos, já que, ao que tudo indica, Stroll não deve durar muito ali na Aston Martin nesse climão que ele tá há algum tempo. E você me conte aí nos comentários, acha que ele realmente deveria pedir para sair da equipe? Ou você acha que não, ele deve continuar ali na equipe do pai dele? Bom, indo agora para a última notícia desse vídeo, temos aí novidades sobre o GP do Brasil, falando agora da chegada dos pilotos, das montagens dos carros e também das asas traseiras que foram escolhidas para esse GP, que mostram muito aí das configurações que serão usadas nesse final de semana. Primeiro de tudo, vimos que os pilotos estão tendo uma rotina bem movimentada aqui no Brasil. Por exemplo, Yuki Tsunoda e Franco Colapinto estiveram na casa de Rubens Barrichello, ex-piloto de Fórmula 1, com eles participando ali de uma churrascada com o Rubinho, e Tsunoda afirmando que gostou bastante de comer picanha. Já Valtteri Bottas e Jack Doohan aproveitaram para surfar um pouco, ganhando também presentes ali, camisetas do São Paulo, com a de Doohan até tendo um erro ali em seu nome, mas tá tudo bem. O piloto aproveitou do mesmo jeito. George Russell e Kimi Antonelli participaram de um evento da Petronas, patrocinadora da Mercedes na Fórmula 1. E Max Verstappen e os outros pilotos das equipes Red Bull estiveram em um evento da Honda, celebrando ali as conquistas da Honda até agora. E durante o dia, os pilotos foram vistos chegando ali em Interlagos, atendendo ao público, dando entrevistas, e entre eles estava o ex-piloto, campeão mundial Sebastian Vettel, fazendo várias ações ali no paddock, trabalhando ali com a limpeza, fazendo alguns desenhos para algumas campanhas e, claro, conversando bastante com os pilotos que passavam por ali, que todos paravam para dar uma atenção ali pro Vettel. Lando Norris ganhou até um presente aí enquanto está no Brasil, um presente novamente do Palmeiras. Lembrando que nas outras passagens aqui pelo nosso país, Norris acabou assistindo os jogos do Palmeiras e acabou dando sorte ali pro Palmeiras, com o time vencendo, e agora foi presenteado com o uniforme da equipe. Bom, além disso tudo, já vemos ali os carros sendo montados no circuito de Interlagos, afinal, amanhã já temos atividades em pista. E como de costume, temos as imagens das asas traseiras escolhidas pelas equipes, onde, começando por essas quatro, Aston Martin, Alpine, Haas e Racing Bulls, notamos que a Aston Martin utilizará uma configuração de maior arrasto aerodinâmico para Interlagos, com a Alpine também com uma configuração bem próxima, e a Haas e a Racing Bulls com asas traseiras bem menos carregadas, o que pode beneficiar elas nas longas retas, mas acabará atrapalhando um pouco nas partes mais travadas. Já nas quatro equipes principais, vemos Ferrari e McLaren utilizando asas traseiras bem semelhantes, com uma carga maior na área central e as laterais com um pouco menos de downforce, e já a Red Bull utiliza uma asa bem pequena para esse GP de São Paulo, com a Mercedes também ficando aí em um meio termo entre a Red Bull e as asas da Ferrari e McLaren. Então, apostas diferentes, configurações diferentes para carros diferentes nesse circuito de Interlagos. Restando aguardar para ver qual dessas apostas dará mais certo durante o final de semana de corrida. Bom, falando em apostas, essa parte eu deixo aí para vocês. Me conte nos comentários quais as suas apostas para o GP do Brasil. Acredita que veremos domínio da McLaren? Red Bull pode surpreender novamente, principalmente com Max Verstappen? Converse com a gente aqui nos comentários. E aí, o que acharam de tudo isso?
A situação tá absolutamente insana. A McLaren decidindo não dar ordens de equipe mesmo, arriscando perder o título pro Verstappen. Isso é coragem ou loucura? Norris e Piastri separados por um ponto, e a equipe falando que prefere perder sendo justa do que ganhar manipulando o resultado. Polêmico demais, e aquela treta do Lance Stroll chamando tudo de fake news, né? Depois do Reginaldo Leme e do Drugovich falarem sobre ele querer sair da categoria, complicado. O clima na Aston Martin tá pesado e a gente viu isso em várias situações ao longo do ano. Sobre o GP aqui no Brasil, as configurações já mostram estratégias bem diferentes. McLaren e Ferrari apostando em mais downforce, Red Bull indo pro arrasto menor. Vai ser interessante ver quem acertou a mão. Agora eu quero muito saber a sua opinião. Você acha que a McLaren tá certa em não dar ordens? Entre Norris e Piastri, quem você acha que leva? E o Stroll deveria realmente sair da Fórmula 1? Comenta aqui embaixo que eu quero conversar com vocês. Se você curtiu o conteúdo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada dessa reta final emocionante do campeonato. Compartilha com aquele amigo que ama a Fórmula 1 porque tá imperdível. Valeu demais pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo.